Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos, bem-vindas! Vocês estão no Jurisprudência Constitucional, programa gratuito que analisa as mais recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos às decisões do STF de ontem, do dia 24 de novembro de 2021. A galera do YouTube, se gostou do conteúdo, curte o vídeo, assinala lá o sininho, né? As notificações, se inscreve no nosso canal. E o pessoal do Insta que tá comigo aí nessa manhã de quinta-feira, dia 25 de novembro, muito bem-vindos também. Vamos juntos! A primeira decisão do STF, do dia 24 do 11, foi no recurso extraordinário 714.139, direito tributário na cabeça, ICMS, seletividade, energia elétrica, serviço de telefonia como serviços essenciais. Entenda o caso, e entenda mesmo, porque tem tese fixada em repercussão geral. Vamos primeiro a essa tese e aí a gente costura melhor o caso para vocês. Vamos lá. A tese fixada foi no tema 745. Vamos a ela. Adotada pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao ICMS discrepam do figurino constitucional, linguagem do Marco Aurélio, tá, gente? Alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação, em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Foi relatado esse processo pelo ministro já aposentado Marco Aurélio, só que houve interrupção no julgamento em junho com pedido de vista do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Um pedido de vista do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Então, vamos lá. O caso foi mais ou menos o seguinte. Uma lei catarinense instituiu a alíquota para serviço de energia elétrica e telecomunicação em 25%. E o STF entende que isso deveria ser alíquota menor, de 17%. Vamos à lei para você entender. Artigo 19 da Lei 10.297 de 1996. Lei catarinense. As alíquotas do imposto nas operações e prestações internas e interestaduais, inclusive na entrada de mercadoria importada, nos casos de serviços iniciados ou prestados no exterior, são, olha o inciso 1, 17%, salvo quanto às mercadorias e serviços previstos nos incisos 2 e 3. E a gente vai para o 2, 25%, nos seguintes casos, a linha A, operações com energia elétrica. B, operações com os produtos supérfluos, certo? Então, relacionados na seção 1 do anexo único dessa lei, aí vem uma série de produtos tidos como supérfluos. Então, vejam bem, foi equiparado nessa lei energia elétrica com produto supérfluo. Vamos combinar, não dá para considerar no nível de paridade energia elétrica e produtos supérfluos, concordam? Foi isso que esteve em jogo nesse recurso extraordinário e na fixação da tese no tema 745. Afinal, energia elétrica é ou não um serviço essencial? O Supremo bateu o martelo, por maioria, é serviço essencial? É claro que é. E também a telefonia, porque na linha C, nós temos, desse mesmo artigo, nós temos a questão de serviços de comunicação, também como 25%. E o STF disse não, deve ser adotado o princípio da seletividade. Né? Dê uma olhadinha no artigo 155 da Constituição, no parágrafo 2º,
Vou ler para vocês, ó, para reavivar a memória. Olha só. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, esse é o 155. Inciso 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Aí o parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2, que é este, atenderá ao seguinte, e aí vem o inciso 3. Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Meus amigos e minhas amigas tributaristas de plantão, você sabe que o princípio da seletividade é uma possibilidade que se dá para o legislador estadual ou o ordinário de atuar elevando ou diminuindo a carga tributária por meio de alíquotas, não é mesmo? Mas tendo em vista o que? A essencialidade dos bens e dos serviços. Portanto, quanto mais essencial, menor a alíquota. É proporcional, inversamente proporcional. É mais essencial, menos alíquota. Por quê? Poxa, gente, por uma questão de justiça social, por uma questão de dignidade da pessoa humana. As pessoas precisam mais. O Estado vai, aspas, cravar a faca, mas nesse sentido, não. Ele não pode fazer isso. Então, essa é uma ideia que deve regrar o princípio da seletividade. E quanto mais supérfluo, maior a alíquota. Ou seja, quanto menos essencial, maior a alíquota. Sabe quando você tem os luxos, e tem até uma frase em inglês que diz "This is gonna cost you", né? Ou seja, isso vai te custar. E é mais ou menos isso. Se é mais supérfluo, né? Ou seja, menos essencial, se entende que o Estado pode majorar a alíquota. Tranquilo? Então, isso esteve em discussão nesse recurso extraordinário. Vejamos um trecho lapidar do ministro Marco Aurélio. Olha só, do voto do ministro. Adotada a seletividade, o critério não pode ser outro, senão a essencialidade. Entenderam isso? Guarda isso. Surge a contrariedade à Constituição Federal, uma vez inequívoco tratar-se de bens e serviços de primeira necessidade, a exigir a carga tributária na razão inversa da imprescindibilidade, que é o que nós falamos agora há pouco. O desvirtuamento da técnica da seletividade, considerada a maior onerosidade sobre bens de primeira necessidade, não se compatibiliza com os fundamentos e objetivos contidos no texto constitucional. A teor dos artigos 1º e 3º, justiça social, que é o que nós comentamos, dignidade da pessoa humana, levando em conta, continua o ministro, a calibragem das alíquotas instituídas pela norma local, a lei de Santa Catarina, impõe-se o reenquadramento jurisdicional da imposição tributária sobre a energia elétrica e os serviços de telecomunicação, fazendo incidir a alíquota de 17%. Portanto, provejo parcialmente o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, deferir a ordem e reconhecer o direito da impetrante ao recolhimento do ICMS incidente sobre a energia elétrica e serviços de telecomunicação, considerada a alíquota geral de 17%, conforme previsto na Lei Estadual 10.297 de 1996. Então, vejam que decisão importante. Você que atua na área tributária, fica ligado nessa questão da seletividade, porque o Supremo bateu o martelo e tem tese de repercussão geral fixada no tema 745. Portanto, ICMS está sujeito à seletividade. O que quer dizer? Nesses exemplos, em caso, ou seja, energia elétrica e serviço de comunicação, telefonia e etc., a essencialidade é maior.
Inclusive, durante a pandemia, o Supremo decidiu que internet, redes sociais, enfim, todo esses serviços, eles foram tidos como essenciais. Logo, a tributação deveria ser menor também, referente aos impostos que levam em conta a seletividade, como o ICMS. Legal? Vamos para a próxima decisão, o próximo caso, que é na reclamação 50.610. Esse foi o caso da mãe do menino Henry Borel. A defesa da mãe, ou seja, da Monique Medeiros da Costa e Silva, que está presa desde abril, alegou que não houve audiência de custódia quando da sua prisão, quando foi convertida de temporária para preventiva. Segundo a defesa, isso viola o estatuído na ADPF 347, na 347. Feito? Então, essa foi a ideia e se ingressou com a reclamação e pediram liminar, medida liminar, cautelar. E o ministro Fachin não concedeu, dizendo o seguinte: cumpre assinalar por relevante que o deferimento da medida liminar resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos. A existência da plausibilidade jurídica, fumus boni iuris, de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou difícil reparação, periculum in mora, de outro. Sem que concorram esses dois requisitos essenciais e cumulativos, é um mais, não se legitima a concessão da medida liminar. Mas, olha só, para você estudar para o concurso, para a prova de ordem, na própria advocacia, é possível liminar em reclamação? Sim, mas excepcionalmente. Foi o que disse Edson Fachin. Aprendamos com ele, olha só. Outro sim, o deferimento de liminar em reclamação constitui medida excepcional por sua própria natureza. Gente, a reclamação já é excepcional. Então, uma medida cautelar em reclamação é mais ainda. Ou seja, devem estar presentes mesmo os requisitos do fumus boni iuris e da periculum in mora. Foi o que decidiu o ministro Luiz Edson Fachin. O Jurisprudência Constitucional do dia 25/11 fica por aqui. A gente agradece a sua audiência, muito obrigado pelo carinho, pelos feedbacks de vocês. Se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa notificações, curte o vídeo se gostou do material, vai ficar no feed do Instagram também esse material para você estudar, aperfeiçoar sua prática. Direito tributário é um ramo muito interessante do direito e hoje foi a vez dele. Nós falamos do tema 745 na fixação de tese e mais, esse caso ainda vai entrar em pauta para modulação de efeitos. Sim, no estudo de direito constitucional, você sabe que podem ser modulados os efeitos de um recurso extraordinário, no controle difuso, pode ser eficácia prospectiva, ex nunc, ou seja, às vezes eu brinco, um ex-tunquinho, né? Volta um pouco só no período determinado. Enfim, pode ser modulados os efeitos e é isso que vai ou não acontecer, mas vai estar em pauta no dia 26/11. A gente vai estar ligado e vai trazer para você em primeira mão se houver a modulação dos efeitos. Grande abraço, meus amigos e minhas amigas. Amanhã tem mais Jurisprudência Constitucional. A gente se vê. Grande abraço.